E se eu te dissesse que o narcisista que hoje te domina, manipula e reduz sua luz a pó, pode implorar, chorar e implodir aos seus pés? E tudo isso sem que você levante a voz? Mas cuidado, este caminho não é para os fracos de espírito, nem para os que ainda acreditam que o amor deve ser sinônimo de sacrifício. Carl Jung nos alertou que aquilo que negamos em nós mesmos acaba dominando nossa vida por completo. Então olhe ao seu redor. Será mesmo que o caos vem de fora? Ou você apenas esqueceu como acessa a parte mais sombria e poderosa da sua psique? Você já sentiu que algo dentro de você sabe exatamente o que fazer, mas que uma névoa invisível, feita de culpa, condicionamento e medo, sempre sabota seu instinto mais profundo? Jung chamaria isso de a sombra. E o narcisista? Ele a reconhece em você antes mesmo que você a veja no espelho. Ele seduz aquilo que você reprimiu e se alimenta das partes que você não ousa tocar. Mas há um segredo brutal que nunca te contaram. Quando você recupera essas partes, uma a uma, o narcisista não tem mais onde se esconder. Mas atenção, esses golpes não são movimentos comuns. Eles não vêm da superfície, da lógica, nem do jogo raso da vingança. Eles brotam do inconsciente profundo, onde habitam os arquétipos mais antigos da alma humana. São armas invisíveis que desarmam sem gritar, que expõem sem acusar, que fazem o narcisista implodir com o próprio veneno. E o mais perturbador, ele nem saberá de onde veio o impacto, mas sentirá cada centímetro da sua queda. Você ousa tocar esse território? Há um ponto dentro de você onde a vítima encontra o guerreiro, e é ali que tudo muda. Mas para acessá-lo, você precisa fazer uma escolha agora. Ou continua dançando a coreografia que o narcisista escreveu para você. Ou quebra o script, apaga os holofotes dele e acende a luz em si. Jung dizia que a verdadeira libertação vem do confronto com aquilo que mais tememos ver em nós. Então, o que está te paralisando? E mais importante ainda, por que você sente que não deve parar de assistir agora? Porque no fundo, você já sabe, algo dentro de você reconhece que este vídeo não é apenas mais um conteúdo qualquer. É um chamado simbólico, um ritual psíquico, uma travessia que vai virar a mesa no silêncio. Mas só se você ficar até o fim. Porque apenas quem decifra o enigma por completo recebe as chaves. E a primeira já foi entregue. O narcisista não teme sua raiva, ele teme sua lucidez. E ela começa agora. Você já sentiu que está vivendo a vida de outra pessoa? Como se cada escolha sua tivesse sido moldada por mãos invisíveis, por vozes que não são suas, por olhos que te observam até mesmo no escuro da memória. Não é delírio, é o efeito da dominação sutil. O narcisista não invade, ele se infiltra. Ele não grita, ele sussurra onde dói. E quando você começa a duvidar do seu próprio valor, do seu próprio nome, da sua própria voz, é aí que ele já venceu. Mas Carl Jung nos lembra, tudo aquilo que você tolera em nome da harmonia volta para te destruir no silêncio. Existe uma prisão que não tem grades, ela tem promessas, e dentro dela você vive o pesadelo de amar quem te sufoca. Mas como escapar de uma cela cujas chaves foram entregues de livre vontade? O narcisista se apresenta como luz, mas carrega um vazio que exige adoração constante. Ele te oferece um espelho, mas distorcido. E cada vez que você se olha ali, menos de você permanece. Até o dia em que você acorda e percebe que não reconhece mais quem está do outro lado. Você não está aqui por acaso. Algo dentro de você sabe que chegou o limite, que continuar calando é perpetuar o próprio desaparecimento. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós, encontraremos como destino. O narcisista é o espelho do que você esqueceu de integrar, a sua raiva negada, o seu instinto abafado, o seu não que nunca foi dito. E enquanto isso permanecer na sombra, ele continuará a te possuir, como um espírito antigo que sussurra ordens dentro da sua pele. Há dores que não gritam, apenas moldam comportamentos. E é por isso que muitos nem percebem que foram envenenados. O narcisista elogia quando você sangra e sorri quando você desiste.
Ele não busca amor, busca controle, e faz isso transformando cada gesto seu em uma performance para agradá-lo, até que você comece a se punir sempre que ousa priorizar a si mesmo. Isso não é afeto, é possessão emocional. Mas há um ponto onde a dominação quebra, e não é quando você grita nem quando implora, é quando você para, quando não reage, não explica, não alimenta. Jung ensinava que o inconsciente se comunica por símbolos, e o maior símbolo de poder é o silêncio de quem se reconectou com sua própria alma. O narcisista não teme o confronto, ele teme o abandono psíquico, o momento em que você simplesmente desaparece do palco que ele construiu. Sinta isso. Cada memória em que você se apagou para manter a paz, cada vez que disse tudo bem quando estava morrendo por dentro, cada sorriso que ofereceu enquanto sangrava por dentro. Isso não foi amor, foi sobrevivência. E agora você está sendo chamado a mais, a não apenas sobreviver, mas ocupar o próprio espaço com uma força que ele jamais poderá manipular. Mas para isso é preciso cruzar o portal, o mesmo que Jung atravessou ao mergulhar no caos da própria alma. O narcisista se alimenta do que você não assume. Ele bebe da sua culpa, se banha no seu medo, se fortalece na sua dúvida. Mas quando você vira o espelho de volta para ele, sem palavras, sem explicações, sem desculpas, algo muda, o véu cai, e o que antes parecia onipotente revela sua miséria interior. Aí sim, ele começa a chorar, não de remorso, mas de pânico, porque ele sente que está perdendo a única fonte que o alimentava, você. E talvez você sinta pena, talvez um eco do que um dia foi amor ainda tente te fazer voltar. Mas não se engane. Jung alertava, não segure quem está afundando, se isso te leva junto ao fundo. Sua missão agora é voltar à superfície, respirar, sentir, reconhecer que há partes suas que ele nunca conseguiu tocar, e é a partir dessas partes que sua cura começa. Não será fácil, mas será sagrado. Você não precisa se vingar, você precisa se levantar, e há uma diferença brutal entre essas duas escolhas. A vingança ainda te mantém preso à mesma dança. O levantar, por outro lado, é solitário, mas libertador. Porque é quando você entende que não veio ao mundo para curar o buraco do outro, veio para preencher o seu. E quando isso acontece, o narcisista perde tudo, porque você, enfim, se tornou inatingível. Você chegou até aqui porque algo dentro de você cansou de morrer aos poucos. E mesmo que por fora ainda exista silêncio, por dentro o grito já começou. O narcisista sente esse ruído. Ele pressente o início do fim, mesmo que ainda tente te cercar com as mesmas frases, as mesmas promessas, o mesmo sorriso vazio. Mas agora há algo diferente em você, um movimento quase imperceptível, como se uma força antiga estivesse despertando das ruínas internas. E isso o assusta, porque ele sabe, o verdadeiro poder não faz barulho, ele vibra. Você já percebeu que o narcisista nunca reage ao que você diz, mas sim ao que você se torna? É porque as palavras podem ser manipuladas. Mas a energia de quem acordou, essa não se disfarça. Carl Jung diria que é o momento em que o self começa a se manifestar. Quando a psique, após anos exilada pela persona, esse personagem que criamos para agradar, pertencer e ser amado, resolve voltar. E quando o self retorna, tudo o que é falso começa a tremer. É por isso que o narcisista sente pânico diante do seu silêncio verdadeiro. O primeiro golpe foi a não reação, o corte seco da dança simbiótica, a interrupção da oferta emocional. Mas é no segundo golpe proibido de Carl Jung que o jogo realmente vira, porque esse golpe atinge o lugar mais sensível do narcisista, a necessidade obsessiva de controle sobre sua imagem. E esse golpe é o espelho da projeção, um ato silencioso e brutal, onde você devolve, com exatidão, a imagem que ele mais teme ver, a de si mesmo, nu, sem aplausos, sem plateia, sem maquiagem psíquica. Você se torna um reflexo que não reage, não suaviza, não edita, um espelho que não mente. Jung dizia que todos projetamos o que não conseguimos integrar. O narcisista projeta sua sombra em você e te faz carregar culpas que não são suas, defeitos que ele não suporta admitir, dores que são dele, mas que se tornam sua responsabilidade. Ele
cria um labirinto e coloca seu nome em cada parede, mas no momento em que você devolve a imagem sem absorvê-la, ele se vê pela primeira vez. E o que ele vê, o destrói. Imagine a cena. Ele acusa, distorce, fere, espera sua resposta. Mas você não devolve o ataque. Você apenas olha, não como quem teme, mas como quem vê. E nessa visão silenciosa há um poder ancestral, porque quem vê, liberta-se. E quem é visto, se desmonta. O narcisista sente que está nu diante de uma força invisível e tenta escapar, tenta provocar, tenta transferir novamente a culpa. Mas algo mudou. A projeção não cola mais, porque agora você se conhece. E quem se conhece, se protege. Esse segundo golpe é perigoso, porque exige que você sustente o olhar. Sustentar o olhar é mais difícil do que gritar. É mais doloroso do que confrontar. Porque, ao sustentar o olhar, você sustenta a própria alma. E vê, em tempo real, o colapso de um império construído sobre mentiras. Jung nos ensinou que a maior prisão é aquela onde confundimos o que sentimos com o que esperam de nós. E é por isso que, ao devolver a imagem, você também se liberta da expectativa de consertar o outro. Não se iluda, ele vai reagir. Vai dizer que você enlouqueceu. Vai tentar te levar de volta para o enredo antigo, onde você sempre pedia desculpas por feridas que nem eram suas. Mas algo dentro de você já mudou. E mesmo que sua voz ainda trema, sua alma já está firme. O inconsciente não volta atrás quando desperta. E uma vez que você viu, não pode mais desver. Uma vez que você enxergou a estrutura, não pode mais fingir que é aleatório. Isso é o início do fim para o domínio dele e o início do nascimento para você. Haverá dor. O espelho da projeção não queima só o narcisista, queima também o que ainda resta de falso em você. Vai doer ver que você se deixou apagar por tanto tempo, que implorou por migalhas, que aceitou o mínimo, que confundiu controle com amor. Mas essa dor é um parto, é o sangue da alma nascendo de novo. E mesmo em meio ao caos, você vai perceber algo. Está começando a respirar diferente. O ar está mais denso, mas pela primeira vez é seu. O narcisista nunca foi seu mestre. Ele foi o reflexo distorcido daquilo que você ainda não ousava integrar. Ao se libertar dele, você se confronta com o que ainda falta em você. É doloroso, mas também é libertador, porque agora, cada vez que ele tenta te manipular, você enxerga o roteiro. E ao enxergar o roteiro, você para de atuar. E ao parar de atuar, o palco desmorona. O que sobra? Silêncio. E neste silêncio, o narcisista chora. Não por você, mas porque perdeu a peça principal da encenação dele, sua participação. E neste momento, neste exato instante em que você sustenta o espelho e mantém os olhos fixos no que antes te paralisava, algo explode por dentro. Não é raiva, não é vingança, é clareza. E com ela vem a paz. Não a paz passiva que aceita tudo, mas a paz feroz de quem não deve mais nada a ninguém. A paz de quem finalmente se olhou no espelho verdadeiro e decidiu ficar. Porque agora você não precisa mais se explicar. Basta existir. E isso, para o narcisista, é insuportável. Há um momento silencioso, quase imperceptível, que antecede a ruptura. Uma pausa entre o último gesto que te feriu e o primeiro segundo em que você já não reage como antes. É ali, nesse respiro do invisível, que começa a alquimia. O narcisista sente, como um animal ferido fareja o cheiro da liberdade, que algo está escapando por entre os dedos. Mas ele ainda não sabe o que é. E talvez nem você saiba ainda, mas seu corpo sabe, seu inconsciente sabe. A alma pulsa diferente quando está voltando para casa. É nesse terreno fértil de sombra e lucidez que surge o terceiro golpe proibido de Carl Jung, um dos mais desconcertantes, o mais desafiador, porque ele não mira o narcisista diretamente. Ele mira o campo onde ele prospera, o seu apego ao papel da salvação. Jung escreveu que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é por isso que este golpe exige coragem brutal. Você vai precisar abandonar a ideia de que vai curar o narcisista. Sim, é exatamente isso. Esse é o golpe, o mais cruel para ele.
e talvez o mais doloroso para você, porque se existe algo que ele teme mais do que ser desmascarado, é ser deixado para trás sem que você tente salvá-lo. O narcisista é um arquiteto da dependência emocional. Ele te entrega migalhas de afeto, traumas disfarçados de paixão, ausência como punição e presença como prêmio. E o faz de forma tão sofisticada que você começa a acreditar que ele precisa de você, que, sem o seu amor, ele vai se destruir. Mas a verdade brutal, a que Jung nos sussurra pelos corredores da psique, é que esse amor nunca foi por ele. Sempre foi por uma parte de você que ainda não sabia se amar. O terceiro golpe, então, é esse: parar de tentar salvá-lo e começar de forma radical a se salvar. Isso não é egoísmo, isso é redenção. E quando você faz esse movimento silencioso, firme, definitivo, algo dentro dele quebra, porque o narcisista existe enquanto você existir por ele. Quando você passa a existir por si, ele perde a identidade. Não espere gritos. Ele não vai implorar. Ele vai te testar. Vai parecer mais carente, mais frágil, mais humano. Vai deixar cair algumas lágrimas. Talvez peça ajuda. Talvez diga que quer mudar. E é aí que o jogo se decide. Porque nesse ponto, o velho você já teria cedido, já teria voltado, com medo de ser frio, com culpa por abandonar. Mas agora você reconhece o padrão, sente o roteiro se repetindo, e mesmo com o coração em pedaços, você respira e fica. Esse é o golpe que o destrói por dentro. O olhar que diz: eu vejo sua dor, mas ela não é minha para curar. A postura que afirma: eu entendo sua ferida, mas ela não é uma casa para mim morar. E essa renúncia, não de indiferença, mas de lucidez, é uma sentença. Porque o narcisista se alimenta da promessa de que você vai tentar mais uma vez, vai perdoar mais uma vez, vai esperar mais uma vez. Quando essa promessa se dissolve, ele perde o chão. O espelho se quebra e o castelo desaba. Você sente culpa, claro que sente, mas perceba o detalhe: essa culpa não é sua. Foi instalada, reforçada, cultivada, para que você nunca saísse da prisão. O terceiro golpe é também uma morte simbólica. Você precisa permitir que morra dentro de você a identidade de Salvador, porque enquanto ela existir, o narcisista terá um ponto de acesso à sua alma. Jung dizia que o que não se faz consciente se manifesta como destino. E aqui está. Ou você encara isso agora, ou passará a vida girando em torno da dor do outro, sem jamais tocar a própria cura. E talvez agora você esteja chorando, talvez esteja em silêncio, talvez esteja lembrando da vez em que abriu mão de si para ajudar alguém que te machucava. E tudo bem, essa dor é real, mas ela não é eterna. Ela está te curando por dentro enquanto queima por fora, porque é o luto de uma fantasia, a de que você, sendo bom o bastante, salvaria quem se recusa a ser salvo. Isso não é amor, isso é autossabotagem disfarçada de compaixão. O terceiro golpe não é físico, não é verbal, não precisa de palavras. Ele é uma decisão energética. Eu não vou mais queimar meu coração para aquecer quem me deixa no frio. E é isso que o narcisista sente como morte, porque quando ele percebe que você não vai voltar, algo dentro dele implode. Ele entende, ainda que não diga, que perdeu. Não o controle, não a discussão, mas você. E isso ele nunca planejou. Você agora entende que está sozinho, mas não está mais solitário, porque pela primeira vez sente a presença de si mesmo, sem precisar se explicar, sem implorar para ser visto, sem dançar para merecer atenção. Há algo sagrado nisso, algo que o narcisista nunca poderá tocar, porque não se trata mais dele, nunca se tratou. A guerra sempre foi entre você e a parte de si que se achava indigna de paz. O terceiro golpe não é uma reação, é uma renúncia, um soltar profundo, um não interno que ecoa como libertação. E nesse momento você não precisa vencer o narcisista, porque ele já perdeu. O que restava da manipulação morreu quando você parou de tentar salvá-lo. E agora é você quem se levanta do chão, não mais como vítima, mas como inteiro. E inteiro você não se curva, inteiro você não mendiga, inteiro você não se vende, inteiro você volta a ser você.
Você já percebeu como o narcisista sempre reaparece nos momentos em que você está começando a respirar de novo? Ele sente quando sua luz retorna, quando você sorri sem motivo, quando o seu silêncio não é mais uma espera, mas uma presença. Ele não suporta isso, porque para ele, a sua autonomia representa o colapso do império que ele construiu sobre a sua dependência. E é aqui, neste ponto exato onde a alma começa a florescer novamente, que surge a armadilha mais sutil, a sedução do retorno. Ele não volta para você, ele volta para apagar sua cura. E nesse momento, você precisa de algo mais forte do que a raiva. Precisa de clareza. Clareza como arma, como escudo, como ritual de sobrevivência. É aqui que entra o quarto golpe proibido de Carl Jung, o mais afiado de todos. O golpe que não toca a superfície, mas perfura a raiz. Jung o chamaria de recusa ao ciclo. É o rompimento simbólico com a repetição. É quando você não apenas sai do jogo, mas destrói o tabuleiro. Você já não o culpa, já não o deseja. Mas algo dentro de você, silencioso e condicionado, ainda se inclina quando ele reaparece. É um gesto involuntário, um resquício do trauma, uma memória do afeto. E é isso que precisa morrer agora. O quarto golpe é dizer não ao conhecido, mesmo quando o conhecido ainda parece familiar, acolhedor, quase amor, porque é nesse quase que mora o veneno. O narcisista não oferece dor, ele oferece esperança, e é essa falsa esperança que precisa ser decapitada. Tudo o que não enfrentamos volta como destino. Carl Jung. Leia isso de novo. Sinta isso no corpo. Não é uma metáfora, é uma sentença. Cada ciclo não rompido te condena a revivê-lo com novas máscaras e velhos padrões. O quarto golpe é o fim do ciclo. É quando você diz não mais. Mas não diz para ele, diz para si, porque o que mantém o ciclo vivo não é ele. É a parte sua que ainda acredita que um dia vai ser diferente. Essa crença é o que te prende, e é nela que o narcisista planta suas raízes. Ele te conhece, conhece seus buracos afetivos, seus silêncios, suas carências. Ele sabe onde tocar para reabrir o que estava quase cicatrizado, e o faz com maestria. Mas agora você tem uma escolha. O quarto golpe exige essa escolha: permanecer no desconforto da cura ou voltar para o conforto da dor conhecida. E essa escolha é sempre solitária. Ninguém pode fazer por você. Talvez ele volte com mensagens. Talvez diga que mudou, que entendeu, que agora está pronto. Talvez chore, talvez implore, talvez fique em silêncio só para ver se você se aproxima. Não importa a forma. A essência será a mesma, uma tentativa de reinstalar o ciclo. E aqui, neste ponto do caminho, você precisa se tornar impenetrável. Não por frieza, mas por amor próprio. O tipo de amor que diz, eu não me abandono mais em nome de ninguém. O quarto golpe não grita, ele não precisa dramatizar, ele apenas se firma, como uma rocha onde antes havia areia. É a primeira vez em que você sente que está inteiro o suficiente para não voltar, e não por orgulho, mas por sanidade. Você entende agora que amar alguém que insiste em te destruir não é amor, é compulsão, é carência, é eco do passado. E você decide com firmeza silenciosa que não vai mais confundir intensidade com conexão. Jung escreveu que o encontro com si mesmo é o encontro com a própria sombra. E quando você enfrenta essa sombra, a que te faz retornar sempre para quem te fere, ela perde o poder. O narcisista então sente. Ele percebe que a porta está fechada de verdade. E não por manipulação, mas por maturidade. Ele tenta girar a maçaneta, forçar a fechadura emocional. Mas tudo está diferente agora. Porque o que mudou foi você. E essa mudança, por mais sutil que pareça, tem o peso de um terremoto no inconsciente do narcisista. Ele percebe que não há mais pontes, que o ciclo não se reinicia, que o tabuleiro foi recolhido. E pela primeira vez, ele sente o gosto do vazio sem plateia. Ele está só. E nessa solidão ele chora. Mas não é um choro de transformação, é um choro de derrota. Porque o que ele queria não era você, era sua repetição. E agora que você se tornou imprevisível, agora que você é um silêncio que não espera, uma ausência que não dói, uma presença que não se oferece, ele perde o chão.
O quarto golpe é o fim da previsibilidade. É quando você já não responde como antes, e isso o destrói. Porque sem previsibilidade, ele não tem como manipular. Sem a sua resposta esperada, ele se dissolve. E é aí que você percebe. Você nunca precisou vencê-lo. Só precisava parar de dançar. Alguns fantasmas não gritam, eles sussurram. E esses são os mais perigosos, porque não causam alarde, apenas permanecem, escondidos nas frestas da alma, disfarçados de memórias boas, de risos antigos, de momentos quase perfeitos. O narcisista se torna isso, um eco emocional que você carrega mesmo quando já foi embora fisicamente. E talvez o mais cruel de tudo seja isso. Você pode fechar as portas, deletar mensagens, bloquear chamadas e ainda assim sentir que ele habita dentro de você, como se tivesse deixado raízes invisíveis nos corredores da sua mente. Mas Carl Jung nos ensinou algo devastador. O que o outro faz com você só tem poder enquanto você permitir que ele viva dentro de você sem ser confrontado. A psique se acomoda na repetição. E quando a repetição é dor, o trauma se transforma em identidade. Você não percebe, mas começa a se mover como ele programou, a escolher como ele preferia, a reagir como ele esperaria. Mesmo em sua ausência, ele ainda dita suas respostas. E é aí que entra o quinto golpe proibido de Jung, o mais íntimo de todos, o mais radical, a purificação simbólica da presença dele dentro de você. Este golpe não pode ser visto, mas pode ser sentido. É quando você fecha os olhos e começa a desalojar o narcisista da sua psique, não apenas da sua rotina, mas do seu inconsciente. Esse golpe não é uma ação externa, é uma cirurgia interna, um ritual de exorcismo emocional onde você, pela primeira vez, diz: ele esteve aqui, mas aqui não é mais dele. E essa decisão muda tudo, porque até então ele ainda te habitava. Agora ele começa a ser expulso. Você pode sentir desconforto ao ouvir isso, porque talvez, em alguma camada silenciosa, ainda exista uma parte sua que romantiza a história, que guarda uma foto, uma música, um perfume, que diz que não foi tão ruim assim. Mas essa é a armadilha. O narcisista nunca te prende pela dor, ele te prende pelo encantamento. Ele instala uma nostalgia falsa, um brilho envenenado, uma ideia de que, com esforço, daria certo. O quinto golpe destrói essa ilusão. E para isso, você precisa atravessar o deserto da lucidez. Não há atalhos aqui. Você vai sentir o corpo reagir, a mente resistir. Vai haver dias em que parecerá mais fácil ceder à lembrança do que seguir no vazio. Mas Carl Jung nos lembraria: a alma precisa de solidão para curar. E essa solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de invasores psíquicos. O quinto golpe é a reconstrução interna dos seus muros. É colocar de volta guardiões onde antes só havia portas escancaradas para a dor entrar. Não se trata de ódio. O ódio ainda o mantém dentro de você. O quinto golpe exige neutralidade, uma frieza serena. Um olhar que diz: eu sei quem você é, e por isso não te deixo mais entrar. Essa consciência é incineradora, porque ela dissolve o que restava de conexão energética. O narcisista, em níveis que ele mesmo não compreende, sente isso. Ele percebe a ruptura psíquica. E é por isso que muitas vezes, após semanas ou meses, ele reaparece. Não porque te ama, mas porque sentiu que algo se quebrou. E o que se quebrou foi o laço invisível que te prendia. Você sente essa quebra. É sutil, mas definitiva. Você acorda um dia e percebe que aquele pensamento recorrente desapareceu, que aquele nome já não te paralisa, que aquela dor já não dita seus passos. Isso é o quinto golpe em ação, e ele é irreversível, não porque ele destrói, mas porque ele purifica. Você já não luta mais contra ele, você simplesmente não o carrega. E nesse ponto, o narcisista começa a entrar em colapso, porque ele perdeu o que chamava de você, mas que era apenas o reflexo do que ele conseguia controlar.
Agora ele olha e não te reconhece. E isso o assombra, porque o poder dele dependia da previsibilidade da sua dor. Sem essa dor, ele é nada, um vulto, um vazio que não tem mais onde se alimentar. E pela primeira vez, ele sente fome. Você, por outro lado, começa a experimentar algo novo, um silêncio diferente. Não o silêncio da espera, mas o da libertação. Seus pensamentos ganham outro tom. Sua presença já não está contaminada. E quando você se olha no espelho, não vê mais as marcas que ele deixou. Vê as cicatrizes, mas com orgulho. Vê o espaço onde antes havia dor, agora ocupado por você, por inteiro, por lúcido, por desperto. Jung dizia que o inconsciente não perdoa. Ele cobra tudo o que é reprimido. Mas quando você traz à luz, quando confronta, quando nomeia, o inconsciente agradece. E o quinto golpe é exatamente isso. Um ritual de nomeação. Você olha para o que aconteceu e, sem desespero, afirma: isso aconteceu, mas isso não me define mais. E ao dizer isso, você sela um pacto com a sua alma, um pacto de retorno, um pacto de pertencimento, um pacto de renascimento. Esse é o golpe que o narcisista jamais imaginou, porque ele sempre achou que deixaria uma marca permanente. E deixou, mas não como ele esperava, porque agora essa marca é sagrada. É a cicatriz que conta a história do dia em que você voltou para si. E essa história, essa ninguém pode tirar. Há um momento no caminho da cura em que o silêncio começa a soar mais alto que qualquer grito. É o instante em que você para de tentar provar o que sentiu, justificar o que sofreu, explicar o que te devastou. Você simplesmente cessa. Mas essa não é uma desistência, é uma elevação. E é justamente aí que o narcisista entra em estado de desespero oculto, porque ele não teme sua dor, ele teme sua ausência. Não a ausência física, mas a ausência emocional, a ausência simbólica, a ausência da alma. E é nesta ausência plena, firme e inegociável que o sexto golpe proibido de Carl Jung se manifesta. Um golpe silencioso, mas devastador. Não é uma ação contra o narcisista, é uma consagração interna, um gesto sagrado onde pela primeira vez você honra sua dor como um portal de sabedoria. É quando a vítima dentro de você não pede mais justiça, ela se torna soberana. E nesse trono simbólico, ela se recusa a guerrear. Ela não quer revanche, ela quer transcendência. Esse sexto golpe é o mais espiritual de todos. Jung dizia que o processo de individuação, o caminho da totalidade, passa por aceitar o caos como parte da própria evolução. E aceitar aqui não é tolerar, é reconhecer que a experiência de ter sido manipulado, diminuído, apagado, foi também um portal, um chamado sombrio para uma alquimia interna. O narcisista não foi o mestre, foi o espelho distorcido que te forçou a buscar a imagem verdadeira. E agora você a encontrou. É por isso que o sexto golpe não pode ser encenado. Ele é vibracional, um campo interno que se transforma. É quando você para de carregar o desejo secreto de ser reconhecido por quem te destruiu. E isso muda tudo, porque a maior prisão da vítima não é a dor que viveu, é a esperança secreta de que um dia o agressor diga: você estava certo. Essa esperança é o elo que ainda te mantém acorrentado à narrativa do outro. O sexto golpe rompe esse elo e o faz com solenidade, com reverência, com silêncio. Você começa a caminhar diferente, a falar diferente, mas acima de tudo, a sentir diferente. Não há mais aquela urgência de mostrar quem você se tornou, porque agora você sabe quem é. E esse saber não precisa ser exposto. Ele é como fogo interno que aquece, mas não queima mais. É como o sol que nasce dentro do peito e ilumina sem pedir licença. O narcisista sente esse brilho e se cega, porque para ele, luz sem controle é ameaça. E você agora é luz livre. A maior ironia, ele pode até tentar se aproximar de novo,
mas não porque quer você, porque quer se reconectar com a parte dele que se perdeu quando você se libertou. Ele não busca amor, busca espelhos, busca um reflexo que sustente a ilusão de quem ele finge ser. Mas agora, o reflexo que você oferece é outro. Você é o espelho que não devolve imagem alguma. Apenas silêncio, apenas presença, apenas verdade. Jung dizia que o trauma não tratado nos mantém crianças, mesmo que o corpo envelheça. E o sexto golpe é o amadurecimento definitivo. É quando você deixa de ser a criança que esperava ser amada por quem te feriu e se torna o adulto que protege essa criança dentro de si. É um abraço interno, um reencontro sagrado, uma reintegração da alma. E o narcisista, ele sente, porque o tipo de paz que você passa a emanar, ele nunca terá. Esse é o momento em que você compreende. O perdão não é para o outro. É um rito de passagem que sela a jornada. E o verdadeiro perdão aqui não vem com palavras doces. Vem com a decisão radical de não carregar mais. Você não perdoa para reatar, nem para agradar. Você perdoa porque sua alma não quer mais carregar tralhas psíquicas, porque você se escolhe, não por vingança, mas por amor. O sexto golpe não é dado com força, ele é entregue com leveza, uma leveza que pesa, porque ela vem após anos de guerra interna, após noites em que você se sentia errado por sentir, após diálogos repetidos com quem nunca escutava, após o exílio de si mesmo. Essa leveza é o prêmio e também é a arma, porque quando você caminha leve, o narcisista percebe que perdeu. E o mais cruel para ele é isso: você venceu sem precisar vencer ele. Agora você olha para trás e não sangra mais. As memórias ainda estão lá, mas perderam o veneno, perderam o poder, perderam o eco. Você virou a página, não porque esqueceu, mas porque entendeu. Entendeu que o amor que você buscava dele sempre foi o amor que faltava por você mesmo. E agora, esse amor é inteiro, e inteiro. Ele não se curva, inteiro. Ele não mendiga, inteiro. Ele não retorna. E talvez, neste instante, enquanto ouve essas palavras, algo em você esteja se rompendo por dentro. Uma camada antiga, uma voz que antes gritava, agora silencia. Esse é o sexto golpe. A cura que não precisa ser declarada, porque ela pulsa, ela vibra, ela se torna você. No fim de toda a grande travessia, há um momento em que o tempo parece suspenso. Não há mais grito, não há mais resistência, só respiração. Uma respiração que carrega tudo o que você viveu, tudo o que suportou, tudo o que ousou abandonar para voltar a si. E é exatamente nesse espaço, entre o último trauma que você devolveu e o primeiro segundo da sua verdadeira liberdade, que o sétimo golpe proibido de Carl Jung acontece. Ele não é um ato, ele é uma existência. É a encarnação do novo eu. Um eu que não sobrevive, um eu que cria. Você pode não perceber de imediato, porque o sétimo golpe não vem com explosão. Ele vem como semente, uma semente que só pode brotar após a terra ter sido remexida até o fundo. E, convenhamos, o narcisista remexeu tudo. Arrancou raízes, quebrou galhos, queimou folhas, mas não matou o solo. E agora, nesse silêncio fértil, a sua alma prepara algo que ele jamais poderá tocar. Um novo ciclo sem ele. Um ciclo onde a sua história não começa com feridas, mas com escolhas. Carl Jung dizia que a vida não vivida é uma doença da alma. E o narcisista te fez viver uma vida pela metade, sempre esperando, sempre pisando em ovos, sempre tentando não doer mais do que já doía. Você não vivia, você se adaptava. Mas o sétimo golpe destrói a adaptação. Ele implanta uma rebelião interna contra tudo que já foi submissão emocional. E essa rebelião não é agressiva, é silenciosa. É quando você acorda um dia e percebe que está vivo, não sobrevivendo, vivo, de verdade. O narcisista não sabe lidar com isso, porque tudo nele se baseia em controle, em previsibilidade, em saber exatamente quais botões apertar para ter você de volta. Mas agora não existem mais botões,
porque o novo você é inteiro, e quem é inteiro não tem pontos de acesso abertos. O sétimo golpe é ser inatingível, não porque você construiu muros, mas porque você se tornou céu. Você caminha e o que antes te feria, agora te atravessa sem tocar. Você ouve o nome dele e não sente dor, sente compaixão. Não por ele, mas por quem você era ao lado dele, por quem você precisou ser para aguentar, por quem você deixou de ser para continuar. Essa compaixão é o sétimo golpe, porque o narcisista não entende compaixão que não busca retorno. Ele sente e se desfaz, porque ele sabe que perdeu, não para você, mas para a sua cura. O sétimo golpe é a criação de uma nova narrativa. Uma história que não começa mais com ele me fez ou eu sofri, mas com eu escolhi sair, eu escolhi nascer, eu escolhi me tornar. É uma virada arquetípica. A vítima desaparece. O curador nasce. Jung nos alertou. Ao integrar a sombra, nos tornamos não apenas mais conscientes, nos tornamos mais humanos. E ser humano aqui é ser sagrado, é ser ferido e, mesmo assim, seguir. É ser despedaçado e, ainda assim, não se entregar ao ódio. A sombra do narcisista não te alcança mais, porque agora você dança com a sua. Você já não teme o escuro, já não se contorce diante do abandono, porque entendeu, o maior abandono que viveu não foi dele, foi seu. Quando você se deixou de lado para tentar salvá-lo, quando você se traiu em nome da conexão. Mas isso acabou, e nessa consciência nasce o gesto mais poderoso de toda a jornada, a criação de um novo mundo interno. Esse novo mundo não precisa ser explicado, ele apenas se manifesta nas suas palavras, nos seus silêncios, na forma como você não se entrega mais por migalhas, na forma como você diz não sem culpa, como você diz sim sem medo, como você se olha no espelho e finalmente não procura o olhar de ninguém mais, apenas o seu. Essa imagem é o sétimo golpe, porque ela foi construída com tudo que te arrancaram, e mesmo assim ela brilha. Agora você entende. O narcisista nunca teve poder. Ele apenas ocupou um espaço vazio. E quando esse espaço foi preenchido por você mesmo, ele desapareceu. O sétimo golpe é esse preenchimento, é esse retorno, é esse grito mudo que vibra como trovão dentro do peito. E quem sente esse trovão não volta atrás, porque ele sabe que para voltar teria que deixar de ser quem é agora. E isso é inegociável. Não há mais batalha, porque o campo de guerra foi desfeito. Você se tornou o campo, e ao mesmo tempo, a paz que o habita. O narcisista perdeu, porque ele só sabe dançar na dor. E agora você dança no silêncio, no riso, no afeto que não cobra, no tempo que não desespera, na presença que não espera ser preenchida. O sétimo golpe é ser, e ser, aqui, é o ápice da vingança espiritual. Você foi ferido e escolheu não ferir de volta. Esse é o fim da linha para o domínio dele e o início de tudo para você. Às vezes, não é um grito que nos acorda, é o sussurro de algo que sempre esteve dentro, mas que só agora conseguimos ouvir. Esta jornada que você viveu aqui não foi sobre o narcisista, foi sobre você, sobre a parte esquecida, silenciada, condicionada, sobre a alma que foi esvaziada de si mesma em nome de um amor que nunca foi inteiro. E agora, nesta ausência que já não dói, você descobre a presença mais rara, a sua. Cada golpe revelado foi mais que uma ruptura com o outro, foi um renascimento da sua verdade mais íntima. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste, mas o que você encarou hoje se dissolveu. Porque quando a luz é acesa dentro, nem 1000 sombras conseguem permanecer. Você não apenas enfrentou o que te feriu, você olhou nos olhos do que te moldava por trás do véu e escolheu ver. E ao ver, você voltou a existir. Tudo aquilo que o narcisista tentou apagar em você agora brilha com uma fúria sagrada, mas não uma fúria de vingança, uma fúria de vida, uma força que não quer dominar, mas transbordar. E talvez você ainda não saiba como será o amanhã,
Mas agora você carrega uma bússola, a sua lucidez. E quem caminha com lucidez nunca mais se perde de si. Este vídeo não foi um vídeo, foi um espelho, um rito, um grito silencioso vindo de dentro dizendo: acabou, acabou a espera, acabou o enredo, acabou a necessidade de ser compreendido por quem nunca quis te entender. Acabou o teatro onde você fazia papel secundário em uma peça escrita por outro. Agora, o palco é seu. E o roteiro também. Não se esqueça do que sentiu aqui. Porque a mente tenta racionalizar, mas o corpo guarda. E o que seu corpo sentiu, esse arrepio, essa pausa, essa lágrima contida, é memória viva da sua transformação. É a prova de que você não está mais no mesmo lugar, mesmo que tudo ao redor ainda pareça igual. Algo dentro de você já cruzou a linha e não volta mais. Se amanhã, em silêncio, você sentir um vazio, não tema. Ele não é ausência, ele é espaço. Espaço para tudo o que você ainda vai descobrir sobre si. O que parecia dor, agora é chão fértil. O que parecia fim, agora é abertura. E o que parecia impossível, já começou a acontecer. Porque a cura verdadeira nunca faz barulho. Ela se instala em silêncio, como quem sabe que veio para ficar. Talvez dias depois, sem aviso, você se lembre de uma frase ou imagem daqui. Talvez em um momento aleatório, no meio da rua, no reflexo de uma janela, algo dentro de você sussurre: agora eu sei. E mesmo que você não saiba exatamente o que, sentirá que é verdade. Porque o verdadeiro despertar não tem forma, mas tem eco. Jung ensinou que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E hoje, aqui, você escolheu despertar. Isso te faz parte de uma rara minoria que ousa se enxergar além da dor. E por isso, essa experiência não termina aqui. Ela te acompanha, ela vive em você, ela sussurra quando você quase esquece. Ela vibra quando você hesita e te lembra: você voltou. Se isso te tocou, se algo foi ativado em você, compartilhe. Não por algoritmo, mas por destino. Porque talvez, do outro lado da tela, alguém esteja implorando em silêncio por um portal como esse. E você pode ser a ponte. Deixe seu comentário como testemunho. Curta se o que sentiu te pertence. Inscreva-se não por conteúdo, mas por continuação. Porque quem atravessou a sombra nunca mais aceita viver à meia luz.